Bem-vindos ao SaléCast. Aqui falamos sobre saúde, qualidade de vida, obesidade e muito mais. Eu sou Margarete Arruda, co-diretora do Instituto de Medicina Salé. Conosco estão o professor Walter de Oliveira, também conosco a doutora Bianca Godoy. Falaremos sobre bem-estar e qualidade de vida do paciente bariátrico. Sejam muito bem-vindos aqui no SaléCast de hoje. Doutora Bianca, professor Walter, eu gostaria de convidá-los aí a iniciar o nosso bate-papo contando para os nossos ouvintes a experiência de vocês dentro dessa área, dentro da abordagem e do tratamento ao obeso, aos pacientes com sobrepeso e também com cirurgia bariátrica. Doutora Bianca, é com você. Vamos lá, então acho que é um tema bastante interessante, onde os pacientes, né, eles vêm nessa busca da qualidade de vida, né, em busca aí, né, da saúde, do bem-estar aí como um todo. E é um prazer aí poder falar sobre esse assunto aí. E o quanto que a atividade física é importante também, né, e está inserida aí quando a gente fala em qualidade de vida também. Há quanto tempo dentro da sua prática clínica, da sua experiência profissional, você trabalha com esse público? Acho que eu já perdi as contas. Há mais ou menos uns 8 anos eu estou na equipe, né, de cirurgia bariátrica da Salé. Mas desde a minha formação aí eu trabalho com obesidade, emagrecimento, transtornos alimentares. E você, professor Walter? Vamos lá. É sempre um prazer poder falar sobre qualidade de vida, sobre bem-estar. Eu acho que é a busca incessante aí de todos nós e falar um pouquinho sobre quem tem dificuldade para isso, né? Então, essas pessoas com obesidade, a gente sempre sabe que é um pouco mais difícil achar esse termo de qualidade de vida. Eu trabalho com bariátricos há mais de 20 anos, especificamente no Salé há 2 anos. A gente está trabalho clínico, atendimento clínico. Meu atendimento antes era o atendimento muito mais o presencial, o atendimento com o tete-a-tete mesmo, aquele que a gente vai no dia a dia e acabava pegando esses pacientes que não têm o que o Salé oferece, que é essa equipe multidisciplinar que faz toda a diferença para o resultado do paciente. Então, eu entrava nesse eixo aí que era dessa falta que a gente sente, exatamente isso, dos pacientes. Carência, né? Essa carência é muito grande, pode não parecer, mas hoje o Salé é uma exceção, né? O Instituto Salé a gente pode pensar como exceção, porque na maioria das vezes a gente o paciente bariátrico não é tratado dessa maneira como deveria ser em todo lugar, né? Então é muito importante a gente ressaltar a necessidade e a diferença que faz o paciente que é assistido por uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente vai poder debater vários temas aqui e muito importante a doutora Bianca falar, porque a gente sabe que o psicológico e o emocional e o físico, né, para ser exato, eles estão completamente interligados. Então, acho que vai ter uma conversa boa. Tenho certeza. Doutora Bianca, para que a gente comece aqui o nosso bate-papo, o que de fato, em termos conceituais, o que significa bem-estar? Ele é só um bem-estar físico ou tem outros aspectos envolvidos quando a gente fala em bem-estar? Muitos acreditam que é ter o carro do ano, que é morar nos jardins. E aí eu queria ouvir você, o que significa bem-estar e qualidade de vida? Então, o bem-estar físico e emocional, ele vai englobar a nossa saúde como um todo, né? E eu chamaria isso da rotina com o nosso autocuidado, né? Visando a nossa qualidade de vida. Então, o que seria isso, né? Seriam ações, pequenas ações do nosso dia a dia, né? Em como eu cuido da minha alimentação, em como eu faço as minhas escolhas, e como eu faço a minha hidratação. A qualidade do meu sono, né? Então, como é a qualidade do meu sono, se é uma qualidade reparadora ou não. Então, a gente sabe o quanto isso é importante, né, para a qualidade de vida aí de todos nós, né? Porque se eu não durmo bem, como é que eu vou funcionar bem no outro dia? Então, praticar a higiene do sono é muito importante. Eu saber gerenciar, muitas vezes, a minha ansiedade, o meu estresse de maneira funcional e não disfuncional nessa rotina louca que a gente tem, né, do dia a dia aí. Eu preciso avaliar o meu movimento, que o Walter vai falar melhor do que eu, né? Então, se eu sou sedentário, se eu sou mais ativo, eu acho que isso não só envolve a prática, né, da atividade física, que a gente vai estar falando aqui, né? Mas eu acho que né, a mobilidade como um todo, né? Essa disposição que eu tenho de ser mais ativo aí para a vida.
E como eu cultivo as minhas relações, né? Então, no sentido de relações sociais, no sentido das minhas relações afetivas, no sentido da minha relação sexual. Então, esse conjunto de ações aí, né, né, do meu autocuidado, então isso vai fazer com que eu tenha uma melhor ou uma pior qualidade de vida. É onde a gente tem que estar todo dia trabalhando um pouquinho em todas essas áreas, e eu acho que tendo o equilíbrio em tudo isso, né? Dentro dessa definição da doutora Bianca, professor Walter, ela mencionou atividade física, o movimento do corpo. Né? De forma prática, o que seria isso relacionado à atividade física? É eu acordar e ir, ou ter que ir, todos os dias para uma academia? Eu sempre comento assim, ó, muito interessante, porque se a gente falar, se eu ficar sem fazer atividade física, o que me acontece? Muitas pessoas não sabem responder. Agora sabem responder se a gente falar atividade física faz bem para tal coisa, tal coisa, tal coisa. Todo mundo sabe do bem-estar e da qualidade de vida que eu ganho quando eu começo a praticar atividade física. Mas a gente não utiliza ainda, infelizmente, a atividade física como um método preventivo. Então, para que eu tenha uma melhora na minha noite de sono, para que eu melhore a minha disposição para o trabalho. Então, a gente sempre fica usando, na maioria das vezes, as desculpas inconscientes, que aí, de novo, a gente está entrando no lado psicológico, que são, hoje está muito frio, acordar, trabalhei demais ontem, então acordar cedo está fora de cogitação. E assim a gente vai ter várias outras. Está muito trânsito, trabalhei demais, e eu podia enumerar aqui, elencar muitas desculpas inconscientes que a gente tem. E eu sempre gosto de falar, né, para o paciente assim, quando ele fala, né, não consigo, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, enfim. E quando você pergunta para o paciente assim, se eu te desse mais 1 hora do seu dia, o que você iria fazer no seu dia? Eles não incluem atividade física. É difícil. Eles vão incluir qualquer outra coisa, mas eles não incluem atividade física. Hoje a atividade física é vendida pra gente como nas redes sociais, como um culto ao corpo. E esse culto ao corpo prejudica muito, porque se a gente está falando de um paciente bariátrico, ele é um paciente de sobrepeso, em obesidade, dificilmente ele consegue se enxergar naquele corpo que é cultuado, né? Aquele corpo que é vendido na internet. Então, fica muito longe de ele alcançar. E eu falo que é uma meta muito difícil. Então, ele olha lá uma menina, sei lá, um cara que vai dar aula sem camisa, cheio de gominho na barriga, o cara tá dando essa aula e ele fala, cara, isso tá muito longe do que eu posso imaginar. E isso já é um fator motivacional muito negativo. É quase como uma meta inatingível. Exatamente. Né? É como você falar para um corredor, enfim, você colocar uma meta que seja impossível. Então, o que a gente costuma colocar é tratar o paciente como em cima da sua individualidade, que eu acho que isso é muito importante. Então, entender o paciente, se ele tem algum problema articular, que na sua maioria ele vai ter, qual é a identificação dele com a academia, se ele se identifica ou não, porque aí eu sei se eu vou indicar uma musculação ou outro trabalho que possa ser feito. Enfim, como é que é a atividade física para esse paciente que sentou ali na minha frente? Eu preciso entender, sabe? Isso é muito importante, a individualidade, a gente respeitar essa individualidade, porque a gente, voltando de novo para o lado psicológico, tem muitas pessoas que entendem a atividade física como um castigo. Então, ele teve lá na sua infância um dia que ele chegou na educação física e ele já era mais gordinho e o professor falou assim, chegou atrasado, castigo, 10 voltas na quadra. Tadinho. E aí, isso passa a ser já uma âncora negativa. E o próprio slogan, né, que é no pain, no gain. Sem dor, absurdo. sem ganho. Eu costumo, sabe o que me deixa mais nervoso é quando eu olho assim, tá pago. Cara, a gente deve pra quem, né? Tá pago o quê? Tá feito. Eu falo assim, eu uso uma frase que é treino bom é treino feito. Não é tá pago, tá feito, tá realizado, tô me sentindo bem. Porque senão fica parecendo uma coisa, eu estava devendo e paguei, né? Ainda a gente tem isso na nossa... dentro da nossa sociedade, a gente ainda não olha a atividade física como uma coisa pra
como prevenção. A gente olha a atividade física só como ganho de performance ou ganho de culto ao corpo. Tá mudando. E hoje, assim, né, a gente não fala só no paciente com obesidade, a questão da importância da atividade física. Então, se você for num gineco, no oftalmo, ele vai te perguntar, né, se você faz atividade física. Então, o quanto que isso é importante, né, em todas as áreas, não na questão da perda de peso, né, enfim, do paciente com obesidade. Às vezes ele fica muito com esse estigma de que somente ele precisa malhar porque ele precisa emagrecer, mas todos nós precisamos também, né? A gente precisa entender que faz parte, né, da saúde como um todo, a minha qualidade de vida também. Eu costumo falar assim, ó, uma brincadeira que é assim, um carro é feito para carregar 100 quilos, eu coloco 150 quilos nesse carro e saio para andar. E aí eu ando 1 ano, 2, 3 anos com esse carro. Quando eu vou ao mecânico? Só quando esse carro, pum, acende uma luz no painel. Aí eu falo, tem algum problema. Eu chego no mecânico, o mecânico vai falar para mim, olha, o senhor está com um grande problema no seu carro, o amortecedor ferrou, os freios, a gente tem que trocar todo o sistema de freio, o pneu está careca, enfim. O corpo humano é feito para carregar X de peso. E a gente carrega X mais um tanto de peso, às vezes 10, 20, 30, 40 quilos. Só que eu só vou ao médico quando tenho uma dor no joelho ou quando eu tenho uma dor no quadril. E aí eu vou procurar um médico e provavelmente é uma hora que eu já estou desgastado, né? Então, isso eu estou falando se a gente trouxer para o lado da obesidade, mas a gente pode trazer para o lado da saúde, né? A gente só vai ao médico quando a gente tem algum sintoma. Então, esse assunto, a história preventiva ainda é muito, muito pouco divulgada. Como a medicina integrativa hoje, que a gente precisa entender que a gente é feito de um todo, né? Não adianta querer dividir em partes, né? Então, eu tenho um lado psicológico, eu tenho um lado físico, eu tenho o lado da alimentação, todos interferem no meu todo, né? Então, a gente fala, uma pessoa feliz dificilmente está andando na rua de ombro caído, né? Então, o físico dela já vai dizer se ela está bem ou não. Ela vai estar com o peito aberto, vai estar andando um pouco mais posturada. Enfim, a gente tem hoje como identificar na atitude corporal de uma pessoa o estado emocional dela, né? Psicológico. Interfere totalmente, né? E eu falo assim, quem está fazendo atividade física e tem resultado, é muito bom quando você chega no lugar e fala, nossa, você emagreceu, você está super bem, faz bem pro emocional, né? Então, e aí, isso vai sendo uma Isso é muito reforçador, né? Eu acredito que seja muito reforçador. Você mencionou aqui da linguagem corporal, né? Da postura, né? Do indivíduo. Doutora Bianca, você acha que uma linguagem corporal comprometida, arqueada, como o professor Walter mencionou, você acha que isso eu posso afirmar que é um indivíduo que tem uma atitude indevida ou equivocada perante a vida? Eu acho que a gente não pode afirmar nada, né? Mas a gente pode levantar algumas possibilidades, né? Então, um paciente que ele tem essa postura, então, né, mais arqueada, com certeza ele tem uma postura de enfrentamento pior com relação à vida, aos problemas, né? Diferente de uma pessoa que talvez tenha uma postura um pouco mais ativa, aí, então talvez ele tenha um enfrentamento melhor aí com relação aí às questões da vida aí como um todo também, né? Então, eu acho que isso impacta de alguma maneira, mas a gente não pode afirmar. E quando vocês mencionam aqui com relação à qualidade de vida, vocês falaram de qualidade do sono, que é importante, gerenciamento do estresse é importante, né? Dentre tantas outras características mencionadas aqui. Isso vale ou é igual para um paciente que tem um peso normal e para um paciente obeso, ou um obeso ou de sobrepeso é mais difícil o manejo? Eu acho que a gente tem que pensar, não é igual, a gente pode afirmar, porque a gente tem essas diferenças que ninguém é igual a ninguém. Então, se a gente está falando ainda de um paciente que tem eu falo que ele começa a pensar, eu sou obeso, a partir do momento que eu sou obeso, eu tenho mais dificuldade em exercer as rotinas diárias, quem dirá fazer uma atividade física, né? Então, esse paciente normalmente sente na academia num ambiente hostil, né? Onde ele não é bem recebido, ele não se sente bem recebido. Aí ele, na sociedade, ele se sente também muitas vezes acuado. Às vezes ele está se escondendo dentro de casa, né? Pela situação dele. Então, eu posso afirmar que é muito mais difícil para um paciente obeso iniciar uma atividade física para um paciente, para um indivíduo de peso normal hoje. Vamos pensar assim.
Mas a gente tem... eu gosto de falar que assim, a motivação ela é igual para os dois. Ela não vai aparecer se ele não começar a fazer atividade física. É o contrário, né? A motivação vem a partir do momento que a gente começa a se exercitar, começa a se movimentar. Se eu esperar a movimentação aparecer, a motivação aparecer para começar a me movimentar, provavelmente eu não vou começar a criar o meu hábito e minha rotina de treinamento. Sim, mas quando você fala em atividade de física, professor, é motivação, que foi a palavra que você usou, ou de fato é um comprometimento teu com você mesma, né? Tem que fazer ou tem que fazer. Todo adulto toma decisões e ações racionais, né? E atividade física não é uma escolha, né? Precisa ser feito. Então, eu particularmente, né? Tô te dando aqui uma opinião pessoal. Eu não enxergo isso nem como um fator motivacional. Eu vou me motivar para fazer atividade física. Não, porque eu já parei e eu já decidi que eu preciso daquilo para minha qualidade de vida. Uhum. Isso procede ou não, doutora Bianca, enquanto psicóloga? Eu acho que muitas vezes, né, a motivação, ela até leva o paciente, mas ela não faz o engajamento, né? Então, é a constância, a disciplina, eu saber que eu tenho que ter um compromisso com aquilo, é aquilo que vai, né, trazer essa prática aí para o paciente. Porque se eu te perguntar, você faz atividade física, eu te acompanho, né? É toda vez que você acorda motivada para fazer atividade física? Claro que não. Não, e nem eu. A grande maioria das vezes Isso. Não, mas eu vou. Mas eu vou também, né? Então, aquele dia de chuva, não é? Aí você fala, gente, pra que eu vou fazer atividade física se eu posso ficar dormindo mais 1 hora? Então, esse é o pensamento que passa na cabeça. Então, quando o paciente, né, a gente tá trabalhando com o paciente pós-operatório, a gente tem que trabalhar com esses pensamentos sabotadores dele, né? Aquilo que você falou. A todo momento a gente tem que colocar ele, né, como não fazer escolhas muitas vezes no primeiro momento, né? Então, ter dia e hora marcada para fazer aquilo, né? Então, ele precisa criar constância, porque a motivação muitas vezes vai dar um primeiro passo, mas não é a motivação diária, a motivação ali de ter um corpo melhor que vai engajar esse paciente. É assim que eu vejo aí, né? Porque às vezes eu acho que tem alguns truques, né? A gente precisa ajudar e colocar para seja paciente bariátrico ou não, os truques que a gente sabe que dá resultado. Então, nessa rotina, primeiro criar metas fáceis de serem cumpridas. Sim. Então, muitas vezes você vai voltar a treinar e o cara fala, vou treinar todo dia. Eu falo, calma, você está muito tempo sem treinar. Então, cria uma meta de 3 vezes por semana. Porque se eu criar uma meta de 5 vezes na semana e for 3, eu vou ficar triste pelas 2 que eu não fui. Isso. E não feliz pelas 3 que eu estava fazendo. Então, eu crio 3, se eu for a 4ª, aí tem o fator motivacional, o fator psicológico, que é assim, cara, eu treinei um dia a mais. Então, essas dicas, sabe, de melhor horário, porque ninguém funciona igual. Sim. Então, vamos falar, não, melhor horário para treinar é de manhã, lógico. Se eu for conseguir fazer isso, ótimo. Mas nem todo mundo acorda disposto, não tem tempo para isso. Então, saber como você funciona. O melhor horário é o seu horário. Exatamente. Como você funciona, eu acho que é o grande passo. Sabe, tomar consciência em que a atividade física é importante, eu acho que já é o primeiro passo. Então, eu tomo consciência que através da minha atividade física eu vou ter uma melhora da qualidade da minha vida. Então, essa minha melhora de qualidade de vida vai depender da minha disciplina. O que seria isso? 3 vezes por semana? Basta. Qual é o meu objetivo? Aí a gente vai falar de especificidade, né? Eu quero correr uma maratona, cara. Então, você vai precisar correr. Eu quero nadar um mar aberto. Então, você vai precisar nadar. E a gente precisa falar um pouquinho e entender, de novo, a individualidade de cada um. Porque essas receitinhas de bolo, esses truques mágicos, esses treinos milagrosos que a gente vê, treine 5 minutos por dia e você vai ficar em forma. Ou faça só 12 minutos do seu dia que você vai acelerar o seu metabolismo e em prazo de 1 mês você vai estar em forma. Então, todo mundo quer uma fórmula mágica. Eu também queria tomar um comprimido e ficar em forma. Seria ótimo de poder fazer isso, né? Perfeito. A gente tem as ajudas, eu acho que mas esses fatores psicológicos fazem toda a diferença, eu acredito, né? E o quanto que às vezes, né, um paciente deprimido, ele não consegue ter essa motivação, né? Mas a partir do momento que ele tem esse engajamento com a atividade física, ele sabe o quanto o humor dele também melhora. Né? Então, em casos aí de pacientes, né, deprimidos, ansiosos, a gente sabe o quanto que a atividade física, né, os favorece aí. Mas até você levar ele aí, ele entender isso, ele precisa sentir na pele também. É muito comum acontecer, se a gente falar como o nosso assunto
principal é o bariátrico, eu gosto de falar assim, ó, não é a atividade física que vai fazer você emagrecer, é a operação, não vou mentir. Mas a atividade física vai levar uma melhora na qualidade da sua vida e ajudar a manter o peso que você vai alcançar. E quem sabe acelerar o seu processo de emagrecimento. Porque muito paciente fala, eu não faço atividade física e eu estou emagrecendo. Será que eu preciso fazer atividade física? Para que eu vou E emagrece mesmo no primeiro ano. Não tem como. De fato. Não é fato. Então, a gente não pode vender... Não, se você não fizer atividade física ou vender uma mentira, porque você não vai emagrecer. Não, você vai emagrecer. Agora, a minha pergunta é, você quer emagrecer com qualidade ou só na balança? Ou né? vai manter essa perda de peso, né, em longo prazo? Eu acho que isso é importante. Por isso que, mais uma vez, eu falo a conscientização da necessidade da atividade física, do acompanhamento multidisciplinar, enfim, da doutora Bianca falando para ele o que vai acontecer. Porque muitas vezes a pessoa... eu falo assim, às vezes a gente enxerga isso porque é mais fácil eu falar daqui do meu lado, já sabendo quais são os benefícios da atividade física. Mas o paciente que senta ali na frente, ou que está obeso, ou que tem dificuldade de iniciar uma atividade física, às vezes ele não consegue enxergar isso, né? Fica... o Dr. Drauzio fala uma coisa que é legal. Ele fala assim, você acha que eu acordo todo dia motivado para correr? Ele fala, no primeiro quilômetro eu tô xingando todas as minhas gerações. Eu tô lá, às vezes tá frio, eu comecei a correr com mais de 40 anos. Então ele conta que a dificuldade que é essa quebra dessa inércia, essa quebra da disciplina. Terceiro quilômetro ele já tá agradecendo que ele teve essa força de vontade de romper essa barreira. Romper essa barreira é difícil, não é? E assim, a gente sabe que também, quando você está engajado na atividade física, tem a liberação de hormônios também, de bem-estar, né, de felicidade, e não sei, você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente, né? Porque às vezes é difícil ir, né? Mas eu vou xingando. Depois que vai Mas deslanche. depois que eu vou, eu me sinto muito bem de ter ido, né? Então, quais seriam esses hormônios aí envolvidos aí após uma prática de atividade física? É assim, ó, a gente fala das inas, né? O mais conhecido é a endorfina, mas são os hormônios da felicidade que a gente libera quando a gente está fazendo uma atividade física. Esses hormônios nos fazem sentir aquela sensação de tranquilidade, relaxamento. Então, aí a gente, de novo, falando na questão, por exemplo, um paciente depressivo, a gente recomenda atividade física para melhoria e para, enfim, começar a melhorar o quadro depressivo, né? A melhora desses neurotransmissores, dos neurotransmissores. né? Então, se a gente começar a pensar que tudo está engajado, a gente pensar que uma boa alimentação vai te dar disposição para você estar fazendo atividade física, e a atividade física vai te dar uma melhoria para que você possa cuidar da sua saúde mental. Então, quando a gente fala em não ser repetitivo, não fazer exatamente assim. Meu amigo fez uma operação bariátrica e ele me disse que a melhor atividade para bariátrico é X, né? E eu descarto todas as outras possibilidades. Eu acho que nem sempre o que é bom para mim pode ser bom para Bianca, pode ser bom para a doutora Margarete. A gente precisa entender, mais uma vez, e respeitar a individualidade de cada ser humano que a gente tem. Cada corpo funciona de uma maneira. A gente tem a regra geral de que as inas são liberadas por todos os pacientes. Tem paciente que tem muito mais facilidade, que com 5, 10 minutos já está tendo liberação de hormônio que vão trazer essa sensação de bem-estar. Mas tem paciente que leva 30, 40 minutos. E aí, é a mesma atividade que eu tenho que... Será que todas as atividades liberam os hormônios, as inas da mesma maneira? Ou será que existem pacientes que não liberam as inas? Nunca. Tá sempre ali arrastado. A gente tem as dificuldades, né, de cada indivíduo, e essas dificuldades elas não podem ser impeditórias, ou seja, elas não podem impedir que eu faça alguma atividade. Por exemplo, muita gente usa as desculpas de dores para não fazer atividade física. Então eu tenho um problema no joelho e eu não faço atividade física. Então, eu tenho dor no joelho, mas eu tenho membros superiores, eu posso fazer alguns movimentos em que vou melhorar essa minha dor no joelho. Então, na maioria das vezes eu tenho uma dor e o que vai me fazer é me limitar e eu não faço mais nenhum outro movimento. E essas dores só tendem a piorar, né? E aí eu acho que aí entra o lado psicológico, porque aí fica mais dor. Uma bola de neve, né? Muito mais difícil de começar a se movimentar. E aí normalmente vem ganho de peso e vem outras coisas na sequência desse indivíduo, sempre pro ruim, né? Sempre a gente fala, o corpo humano ele foi feito para estar em movimento.
apesar de a gente ter todas as nossas dificuldades, a gente nasceu para estar em movimento. Eu brinco que até bicicleta fica parada enferruja, né? Então, quanto mais difícil, quanto mais tempo eu demoro para tomar essa consciência, mais difícil vai ficar criar um hábito, né? Doutora Bianca, o seu lugar de fala é de uma psicóloga. Considerando essas inas todas mencionadas pelo professor Walter com atividade física, né, e bem-estar, eu poderia afirmar que existe obeso feliz e saudável? Quando eu tenho obesidade, o indivíduo já não é saudável, né? Então, a própria definição da obesidade, né, traz que ele está doente aí, né? Agora, eu posso ser um obeso feliz? Eu posso, né? Não é todo obeso que é infeliz com o seu corpo, né, nas suas relações, enfim. Mas quando a gente fala de obesidade, a gente já fala de uma doença, né? E é uma doença onde tem um acúmulo da gordura aí, né, visceral, enfim, e é onde a gente precisa aí, né, entrar aí com alternativas de tratamento clínico, né, tratamento aí cirúrgico, né, para ajudar esse paciente a ter mais saúde, né? Agora, ele pode estar feliz ou infeliz com ele, né? E é importante a gente frisar aqui que a obesidade raramente vem sozinha. Sim. Né? Ela sempre carrega consigo um diabetes mellitus, né? Uma dislipidemia, um problema com uma dificuldade com colesterol, doenças, comprometimento osteoarticular, doenças coronarianas. Então, sim, é uma doença e é uma doença complexa. Por isso, a gente tem que tratar com uma equipe com diferentes frentes, né? Com diferentes especialistas, de forma transdisciplinar, para que a gente consiga abordar, se não todas, a grande maioria das vertentes envolvidas, né, com as causas aí da obesidade. Walter, e como é que você enxerga, agora entrando mais na cirurgia como um tratamento, né, da obesidade, àqueles pacientes que não respondem aos tratamentos conservadores, que são apenas dietas, programas alimentares, atividade física regular, medicações, e aí sim tem que entrar com cirurgia. Como é que você enxerga a melhora ou piora da qualidade de vida desse paciente operado? Bom, primeiro a questão da realização pessoal, né? A gente tem a experiência de pegar um paciente no pré e depois no pós-operatório, você vê quando ele consegue enxergar numa avaliação e o quanto ele melhorou, o quanto ele progrediu, a gente consegue ter isso em dados científicos ali. Ele olha e ele consegue entender o resultado. Hoje, todos os pacientes são submetidos à cirurgia bariátrica. Hoje a gente fala que após um período curto, principalmente nesses primeiros 3 meses, ele tem uma perda de peso muito, muito grande. E junto com essa queda de peso, ele tende a perder um pouco de massa muscular, né? E muitas vezes o paciente fica só de olho na balança. E esse olho na balança pode ser uma coisa muito, muito perigosa, porque às vezes ele dá uma estacionada por conta que ele está tendo um outro processo, seja ele ganho de massa muscular, seja uma fase em que ele não vai perder tanto peso. Então, hoje a gente tem que entender que essa mudança corporal às vezes não é vista, e aí que entra o lado psicológico, né? Porque o paciente, às vezes, ele emagreceu, ele perdeu peso, mas ele não consegue se enxergar como um indivíduo de forma diferente. Assim, ele ainda acha que ele não perdeu o suficiente, ele começa a fazer comparações com outros. A gente tem grupos lá dentro do Salé, e eu acho que a doutora Bianca pode falar, muitos perguntam, quanto você perdeu? Né? E, às vezes, são corpos diferentes, são situações totalmente diferentes. Então, essa comparação pode ser o lado positivo, mas normalmente a pessoa, ele já está, né, num paciente obeso, ele já está numa fase em que nada é suficiente, ele acha que tudo que ele está fazendo é pouco. Então, hoje a gente tem grandes mudanças, e essas mudanças, às vezes, por mais difícil que seja para eles perceberem, elas são de grande valia. Depois de um ano, eu tenho um paciente que a hora que ele olha o resultado, ele não tem a noção de que ele perdeu 30 quilos de massa, de gordura corporal. Ele fala, cara, como é que eu perdi tudo isso? Eu não tinha essa noção. Ele emagrecia, eu sei, mas... E tem pacientes que, por exemplo,
perderam 30 quilos de massa muscular e ainda ganharam 2, 3, 4 quilos perderam gordura e ganharam massa muscular. E a hora que ele vai fazer essa comparação e a gente explica isso fisiologicamente para ele, ele toma um susto, sabe? Então, eu acho que é impressionante. A mudança desse paciente é nítida. E até em questão pessoal, né? Eu acho que... Sim, eu acho que, acho que independente da questão de perder ou ganhar massa magra, né? Ele tem uma melhora na qualidade de vida dele, né? A questão do emagrecimento vai trazer uma melhora, né? Aonde eu vejo a cirurgia bariátrica, né? Num primeiro momento, envolvendo todas essas situações que eu trouxe aqui, falando do nosso autocuidado, né? Então, esse paciente de pós-operatório, ele vai ter uma preocupação, né, com a alimentação dele no primeiro momento. Ele está engajado ali, né, com aquela preocupação. Ele está engajado ali em fazer atividade física. Eu sinto que num primeiro momento ele tem essa busca aí da atividade física também. Muitos pacientes, né, eu vejo que eles têm esse esforço aí de procurar, pelo menos, né, eles estão abertos para isso, né. Então o paciente ele vai estar melhorando as relações dele também, né, nesse primeiro momento, a relação afetiva, as relações aí sociais da vida dele. Ele vai estar gerenciando melhor, às vezes, o estresse e a ansiedade da vida dele também. Então, assim, num primeiro momento, dependendo de eu ter perdido massa magra, ganhado tal, eu acho que esse emagrecimento vai trazer qualidade de vida para esse paciente, porque ele vai estar ali engajado naquele autocuidado dele. Aliado a uma melhora da sua glicemia. Da saúde, né? Da saúde clínica, todo, né? Do quadro clínico. Então, sim, os resultados que a gente vê em prática clínica são muito positivos. Né? Com intervenções dessa natureza, bem conduzidas e bem indicadas. Com né? certeza. Nesse contexto, como é que vocês enxergam a importância da abordagem transdisciplinar? Aqui na fala de um preparador, orientador de atividade física e de uma psicóloga. Como vocês atuam de forma objetiva com esse paciente obeso quando ele chega no seu consultório, e obviamente aqui numa fala rápida, porque não dá pra gente detalhar demais, passando pelo pré, peri e pós. Bom, vamos falar da atividade física, porque eu falo que a gente não é... A equipe multidisciplinar, ela é importante que a gente tenha consciência até onde eu posso ir, né? E normalmente o paciente... Acho que é o primeiro passo, né? O paciente quer saber de tudo, principalmente dependendo da ordem que ele entra. Se ele entra primeiramente com você, comigo, ele vai querer perguntar de nutrição, ele vai querer perguntar de psicologia, clinicamente. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente saber se colocar, e isso é muito importante para quem trabalha na equipe multidisciplinar, saber até onde eu posso ir. Então, aqui, nós vamos falar sobre atividade física. E a minha primeira fala para o paciente, a hora que chega ali, eu falo, você está aqui para a gente conversar um pouquinho sobre atividade física, eu quero entender se você faz, se não faz, se faz, o que faz, se não faz, há quanto tempo está sem fazer, se já fez algum dia, para entender como o seu corpo, você tem memória muscular, não tem, entender a importância da atividade física para o sucesso da sua operação, saber que a atividade física, eu pergunto, você vai emagrecer? E mais uma vez, você quer emagrecer com qualidade? Ou simplesmente quantidade. Se quer ter qualidade, a atividade física tem que estar. Então, a gente faz essa abordagem no começo. E dizendo que a gente vai ter várias conversas dali para frente. E através das avaliações, através das nossas conversas, a gente vai indicar o melhor caminho para aquele paciente que está sentado ali na sua frente. Porque eu sempre brinco assim... não adianta eu falar para você que você tem que pedalar 42 quilômetros todos os dias se você chegar para mim e falar, professor, eu não sei andar de bicicleta. Não vai ser totalmente sem sentido nenhum. Então, não aplicável. Né? Exatamente. Então a gente tem que sair daqui com um plano de ação. Né? Esse é o meu grande objetivo. A gente vai sair daqui no primeiro dia, na sua primeira consulta, com um plano de ação. Se ele vai funcionar, que a gente vai ter que ajustar aqui, um pouquinho ali durante o seu processo, a gente vai ajustar. Mas a gente tem que sair daqui com uma ideia. O que eu posso fazer, o que eu consigo realizar. Acho que isso é muito importante, pensando no lado de atividade física. Né? Normalmente esse paciente numa primeira consulta está muito acima do peso, a gente toma muito cuidado em não indicar exercícios em que possam agravar ou piorar algum estado que ele já tenha, um problema ortopédico, problema, seja ele articular, seja ele de problema circulatório. A gente precisa... É bom entender, por isso que eu falo, gosto de escutar o paciente para poder, na hora de prescrever algum exercício, prescrever
da melhor forma possível para que ele possa cumprir e sentir. É exatamente com a história de treino bom, sabe? Treino bom é treino feito. Ele sentir que ele está cumprindo com o combinado que ele fez com ele mesmo, em primeiro lugar. Então, é isso. Ele tem sempre a ideia de saber que ele vai precisar fazer atividade física, mas é uma atividade física que ele pode cumprir. Ali eu não quero... Eu falo para ninguém quer que você vire atleta agora, da noite pro dia. Né? A gente quer que você entenda a necessidade e a importância da atividade física para o sucesso da sua operação. Acho que em relação à atividade física é um pouco isso. O papel do psicólogo acho que todo paciente tem medo do psicólogo. Eu acho que eles têm mais medo das nutricionistas. O psicólogo é o que põe no colo. Mas eu entendo que às vezes eles têm o medo do psicólogo barrar a cirurgia deles, né? Então, acho que desmistificar a questão, né, do psicólogo, ele não tá para barrar, ele tá para ajudar que o processo e adesão e adaptação de hábitos dele seja conduzido de uma maneira melhor, né? Então a gente tá somente para ajudar. O papel do psicólogo também, ele tem um papel muito importante na psicoeducação desse paciente, né? De que ele entenda todo o movimento da cirurgia bariátrica, desmistificar muitos mitos aí, né, que os pacientes veem com relação à cirurgia bariátrica, entre um corpo magro, ao corpo ser emagrecido aí pela cirurgia bariátrica. Eu acho que expectativas desse paciente tem que estar sendo trabalhado a todo tempo no processo, tanto de pré como de pós-operatório aí, né, do lado psicológico aí desse paciente também, né? Existe alguma contraindicação psicológica, doutora, para indicação de cirurgia? Ou todos são conduzíveis ali? Na verdade, assim, a contraindicação aí, referindo a quadros psiquiátricos, se esses quadros psiquiátricos, eles não estiverem estáveis, né? Não tiverem se compensado. Então, um paciente com bipolar, um paciente compulsivo. Então, assim, se eles estiverem em tratamento, a gente não tem a contraindicação aí, né, de fazer cirurgia bariátrica. Então, quadros compensados, psiquiátricos, né? Vamos lá, bora lá para a cirurgia. Você acredita que todos eles, de forma compensada, podem se beneficiar com a intervenção? Com certeza. E né, os pacientes dependentes aí de álcool, drogas, a gente tem uma abstinência aí, né? O paciente ele tem que estar abstinente de álcool e drogas no mínimo 6 meses, né? Para a gente poder fazer uma liberação segura aí desse paciente, né? Para pós-operatório, né? Entendendo que, né, a nossa equipe trabalha, né, com a contraindicação da bebida alcoólica por 6 meses, então são doenças aí que a gente precisa ter um pouco mais de atenção aí no pré-operatório, né? E a gente pode seguir com as nossas condutas quando o paciente chega no nosso consultório ou na nossa equipe, trazido por um familiar, ou por uma mãe, por um pai preocupado com aquela obesidade, com aquele quadro de obesidade porque quer que o filho se trate, sem que isso seja uma autodecisão do próprio paciente? Eu sempre, por mais que o paciente ele seja trazido, né, eu sempre trabalho que a decisão sempre vai ser dele, porque o trabalho é dele. Né? Então, às vezes o meu familiar acha que eu preciso operar, mas eu não acho. Então, eu acredito que esse não é o momento daquele paciente, né? Então, a gente tem que respeitar, porque aquilo que eu falo, a gente não vai tirar uma pedra do rim. Tirou uma pedra do rim, tá tudo resolvido, né? A cirurgia bariátrica, ela vai implicar no seu autocuidado. Então, você tá disposto a ter esse autocuidado, né? Então, a gente tem que falar que a cirurgia vai ser uma ferramenta, mas é que ele vai ter que ter esse trabalho, né? Todo com ele aí, né? Então, o importante é que ele esteja aberto também para essas mudanças, que não só o meu esposo queira, né, ou a minha mãe queira que eu emagreça. A gente sabe que tem muitas famílias, né, que cobram muito dos filhos, né, a questão da obesidade aí, né, e eu acredito que sempre o paciente, ele tem que estar disposto a enfrentar em um pós-operatório. Então, a decisão, eu acredito que sempre tem que ser dele, não é do pai, não é da mãe e nem dos familiares, por mais que a gente entenda que a obesidade é uma doença, né. E por mais que a gente compreenda também que o apoio familiar é muito importante. Com certeza, né? E a gente sabe que tem estudos, né, que mostram o quanto que a rede de apoio vai ser importante não só no processo, né, do pós-operatório imediato, como na manutenção de peso desse paciente. Então, quando o paciente ele tem uma boa rede de apoio, quando, né, seja, né, a mãe ou o pai, sejam uns amigos aí, então isso vai ser importante na fase de manutenção de peso. Então, esse paciente ele vai se manter aí magro por muito mais tempo do que um paciente
paciente que não tem essa boa rede de apoio. Tanto é que nosso trabalho de pós-operatório, né, é com essa rede de apoio, né? O quanto que essa rede de apoio, né, vai ajudar esse paciente, não só a curto, mas principalmente a longo prazo, quando a gente fala em manutenção de peso, né? E a gente fala em manter essa qualidade de vida que a gente precisa, né, que ganhou da cirurgia aí, né? Porque se eu tiver uma recidiva de peso, com certeza a minha qualidade de vida vai ficar impactada também. Professor Walter, e com relação à atividade física no pós-operatório imediato, tem alguma restrição? Quando que você libera atividade física para esse paciente em pós-operatório recente? Qual é essa atividade física? Enfim. Tá, a gente tem alguns protocolos, né? Eu gosto muito de afirmar que quem libera o paciente para atividade física não é o profissional de educação física, e sim o cirurgião. Mas acontece em média quando? Em média, 30 dias após a cirurgia, a gente tem a liberação para iniciar as atividades. Mas, porém, a gente indica como protocolo já no hospital, a gente já começar, por exemplo, com caminhadas regenerativas de 5 a 10 minutos, que a gente não chama de atividade física, mas já são atividades em que tem movimentação corporal, em que ele precisa já começar a voltar a botar o corpo dele a ajudar na recuperação. Então, a gente tem já a indicação lá pós-operatório, depois na primeira e segunda semana ainda caminhadas bem leves, caminhadas regenerativas e não como forma de atividade física, e sim caminhadas regenerativas. E aí a partir da terceira e quarta semana, quando o paciente começa já a entrar com uma alimentação diferente, começa já o corpo entender o que está acontecendo, a gente já começa a indicação de movimentos muito lentos, movimentos com o próprio peso do corpo, movimentos em que para ele começar uma atividade cardiorrespiratória, para que ajude esse paciente na recuperação dele. Mas, de fato, ele vai voltar a fazer atividade física mais ou menos em 30 dias. Quando ele volta ao cirurgião, o cirurgião fala, ok, você está liberado para atividade física. A partir daí, a gente tem algumas restrições, alguns exercícios que não podem ser feitos. Então, a gente fala em não fazer agachamento, não utilizar o leg press, não fazer abdominal, todos os exercícios que envolvem a nossa região abdominal, exercícios que têm muita aglutinação da nossa região abdominal, porque isso pode prejudicar. A gente sabe que a cicatrização externa, no máximo 30 dias ela vai estar ok, mas internamente a gente difere um pouquinho, então a gente minimiza risco. Então, após 30 dias, ele tem essas restrições. Depois de 60 dias, a gente fala que já pode ir voltando às atividades que ele costumava fazer antes, se é que ele fazia alguma atividade. Mas, de novo, sempre respeitando a individualidade. Se é um indivíduo que fez a preparação, que treinou antes, o corpo já vai estar mais preparado. Por isso a importância de ter treinado antes da atividade física, porque o corpo entende mais rápido o que está acontecendo. Antes da cirurgia. Antes da cirurgia, ele ter feito a sua atividade, porque é muito importante ele o corpo estar preparado para isso. Então, a gente fala em 30 dias, assim, com a liberação médica, tendo essas restrições de agachamento, leg press e abdominal são as principais que a gente coloca, mas que ele já deve começar a se movimentar no quarto de hospital, normalmente 2, 3 horas depois da cirurgia. Quando ele volta para o quarto, ele já começar com as caminhadas leves. A gente costuma falar enquanto equipe, eu vejo muita equipe de cirurgiões sempre mencionando para o paciente, estando no quarto, plenamente acordado da anestesia, não quero ver ninguém na cama, vamos para o corredor, vamos andar. Né? Isso reduz o risco de tromboses e de outras tantas complicações. Então, sim, a palavra de ordem é mexer-se. Eu brinco assim, a primeira coisa que o cirurgião vai perguntar quando te vê, ele fala, já caminhou? Se você falar que não, vai tomar bronca você e eu, então você, por favor, você pode começar a caminhar. E eles já saem com essa brincadeira. Eu caminhei logo depois, eu falei, então tá bom. Walter, e só continuando aqui com você, para o pós-operatório tardio, né, para um paciente que já tem uma certa, alcançou uma certa perda de peso, qual é a atividade física ideal, se é que existe? Né? A gente tem tantas hoje, que é musculação, que muitos se dizem trabalhos científicos para manutenção da famosa massa magra. Né? Mas temos também crossfit, que está tão na moda. Né? Temos danças com peso, com carga. Enfim, balé fitness. Então, quer dizer, tem N possibilidades. O que você diz com relação a esse leque tão amplo para este público de paciente operado? Eu acho legal. Vamos pensar de trás para frente. Então, se é um paciente tardio e que ele nunca fez atividade física, ele vai começar a atividade física, e de novo, a gente tem que entender paciente por paciente. A gente sempre fala
para que esse paciente ele precisa ganhar ou manter a massa muscular que ele tem. Como é que eu ganho massa muscular? Com qualquer tipo de exercício? Não, isso é uma grande dúvida, né? Eu costumo brincar que, normalmente, você já frequentou a academia, Bianca? Sim. Normalmente, onde estão os pacientes com um pouquinho mais de peso na academia? Fazendo o quê? Fazendo esteira. E é o último lugar que ele podia estar. Esse paciente tem mais risco de lesão, ele deve, provavelmente o treino dele não está surtindo efeito, porque ele está fazendo um treino cardiovascular, enquanto ele deve estar com um déficit metabólico muito grande e ele teria que estar fazendo um treino resistido de força. Quais são os treinos resistidos de força? Eu sempre brinco disso. O mais conhecido é a musculação. Então, exercício resistido de força, o que é? Imagina que a gente tem uma resistência, a gente tem que fazer uma força para quebrar essa resistência, ponto. Com o peso do meu próprio corpo. Aí a gente tem exemplos, pilates, crossfit, funcional, musculação, a gente tem vários exercícios. Para um paciente tardio, de novo, a gente precisa entender como é que foi esse pós-operatório. Treinou, não treinou, fez um período, parou, se ele está com reganho, recidiva de peso ou não, né? Tudo isso vai diferenciar o treinamento dele. Então o treino não tem uma receita de bolo. Tem que fazer isso. A gente tem que entender o paciente e a partir do momento que eu entendo a fase que ele está, a gente tem uma indicação de treinamento. Se é um paciente que já treinou, ele já atingiu o peso que ele imaginava, a gente vai falar em fazer uma combinação de treinamento. Treino de força e o treino cardiorrespiratório. É um paciente que não, ele ainda está pesado, ele está muito longe ainda do objetivo dele, a gente vai dar ênfase maior ao trabalho trabalho resistente de força, como musculação, pilates, enfim, botar mais treinos deste método e um pouquinho menos do cardiovascular. Então, a gente precisa entender como é que está esse paciente e através desse paciente, entendendo ele, é que eu vou fazer uma indicação. Por isso eu sempre falo, é muito importante que o paciente bariátrico, seja ele tardio, seja ele recente, ele procure um profissional em que entenda o que está fazendo. Isso não vai acontecer com esse paciente que a Bianca falou. Eu vou chegar na academia e se eu pegar um profissional despreparado, normalmente, e eu não contar que eu sou um paciente bariátrico, eu vou parar na esteira. Ele vai me colocar 30, 40, 50 minutos na esteira, ou na bicicleta, ou no elíptico, e é o último lugar que eu poderia estar naquele momento, né? Eu posso até fazer como aquecimento, mas o meu treino primordial seria treino resistido de força. A gente tem que entender que um paciente bariátrico, para o resto da vida dele, ele tem que focar em ganhar massa muscular ou manter a massa muscular que ele tinha lá no período pré-operatório. É muito importante. Músculo é um gastador de calorias. Eu falo que quanto mais músculo ele tiver, melhor vão ser os resultados e mais fácil vai ser ele manter o peso atingido. E Walter, deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, o exercício, o foco é os resistidos de força, né? Mas ele pode associar algo que dê prazer para ele? Vamos supor, eu gosto de uma natação. Ou uma dança, ou sei lá, um balé fitness, né? Uhum. Será que não seria mais fácil engajar esse paciente? Ele tendo uma atividade que ele gosta e fazendo algo que ele não goste? É assim, ó, eu falo assim, para o paciente manter e ele continuar uma atividade física, é sempre bom ele encontrar algo que ele goste. Por isso que a gente dá as opções e dá esse leque, não só musculação, a gente abre esse leque. Mas a gente tem que alertar o paciente da necessidade de ele fazer um trabalho de força. Vamos falar da natação. A gente pode, dentro da natação, fazer um trabalho resistido de força. Tornar o meu trabalho de natação, para isso eu tenho que ter conhecimento. Então eu vou usar um palmar, em que eu vou ter uma maior amplitude e eu vou ter que fazer mais força para trazer a água. Eu vou usar uma boinha no meio da perna, em que eu vou ter que fazer um maior esforço, eu vou estar fazendo mais força do que trabalho aeróbico, eu estou fazendo um trabalho conjunto. Sim, é muito importante que o paciente se sinta confortável na atividade física que ele tem, porque senão o índice de desistência é muito grande. É maior, né? Porque você pegar, por exemplo, qual que é o cliente que a academia mais gosta? É aquele cliente que faz o contrato de 1 ano e frequenta 2, 3 meses. E aí ele faz 2, 3 meses e fica 9 meses. Ele fala, quando você lembra da academia? Ele fala, cara, eu lembro da academia quando cai a fatura do meu cartão. E aí vem lá, eu lembro da academia. Daí eu tenho que ir. Aí não, ele não vai. Ele fala, putz, é verdade, eu tô pagando. Então, só dói, né? Mas ele não vai. Dói, cara. E é uma dor emocional, muitas vezes. Eu tenho pacientes, quando a gente fala, e aí quando você vai fuçando e você vai descobrir que esse paciente não gosta de atividade física por alguma coisa que ele nem sabia que fazia parte da vida dele. E ele fala, cara, é mesmo. Quando eu era pequeno, lá na rua, fazia um time, eu já era gordinho, eu era o último a ser escolhido. E ou ia pro gol, porque ali eu não me movimentava muito, e aí eu já não queria sair na rua e, putz, é verdade. Então eu tenho
uma Um certa bloqueio. dificuldade em fazer atividade física. E esses bloqueios existem, né? Sim, até esses dias mesmo eu atendi uma paciente, eu acho que ela estava com 6 meses de cirurgia, alguma coisa assim. E é onde, né, enquanto equipe, a gente vai perguntar se você faz atividade física, fazendo sua suplementação. Então, são perguntinhas aí, né, que a gente sempre faz em consulta. E ela falou pra mim que não. E aí eu sempre peço pro paciente justificar, mas qual é a sua justificativa? Você deve ter uma justificativa muito boa, né, para falar que em 6 meses você não conseguiu se organizar. E ela me contou um pouco da história dela, né, de que quanto que o ambiente da academia era um ambiente ameaçador para ela, que ela nunca encontrou uma roupa para ir na academia, né, o quanto que ela se comparava com outras pessoas, e mesmo magra, ela não se via magra, então ela não conseguia se colocar naquele ambiente, né. E aí, qual é o papel aí do psicólogo? Acho que trabalhar de maneira assim gradual essa exposição, né? E aí eu combinei com ela algumas coisas para, né, pro próximo retorno, né? Aonde eu falei, né, que assim, ela tinha que começar de alguma maneira, né? Nem que fosse com uma caminhada, nem que fosse indo até uma loja e comprando uma roupa de academia e ver se ela se sentia confortável ou não com aquela roupa, né? Fazer um treino em casa, enfim, que ela começasse a se apropriar daquilo de alguma maneira, que ela fosse perdendo aquele receio, né, que ela tinha. E ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado isso, né? Eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer uma caminhada, que eu poderia ir, né, numa loja e comprar uma roupa para ver se eu me sentia, porque com certeza eu devo hoje estar me sentindo mais confortável, né, com essas roupas, mas ela nem tinha pensado nessas possibilidades. Então, também na questão emocional, às vezes é sempre trazer o paciente aí, né, para pensar quais são as barreiras que ele teve também para iniciar essa atividade física, né? E que muitas vezes são essas barreiras emocionais mesmo, né, que ele tem na vida, né? E aí eu quero só esperar ela no próximo retorno, se ela conseguir, né, começar aí dessa maneira gradual essa exposição, até ela ir para musculação, que tem que ser feito, enfim, até ela encontrar uma atividade que ela goste também, enfim, né, e isso tudo, né, favorecer a vida dela aí como um todo. Doutora Bianca, isso era até um questionamento que eu tinha para você. A gente sabe que o bisturi, né, a cirurgia em si, vai fazer o paciente invariavelmente perder o peso nos primeiros 12 meses, no primeiro ano de vida, por ações N, né, das incretinas e da restrição alimentar e tantas outras. Mesmo se o paciente nesse primeiro ano cometer erros ou deslizes alimentares, inatividade física, como essa paciente que você mencionou que estava no 6º mês e ainda não tinha iniciado um programa, né, um planejamento de atividade física. Como é que você já mostrou aí uma estratégia, né, que você fez com essa paciente, mas como é que você, de forma prática, estimule, dá suporte psicológico para esses pacientes, para que eles compreendam que, de fato, depois de 1 ano e meio de cirurgia, se ele não mudou o hábito de vida, o modus vivendi, se ele não corrigir os hábitos alimentares, se ele não voltar a praticar atividade física, se não usar os suplementos alimentares prescritos de forma adequada, ele vai eventualmente reganhar o peso dele, né? Qual é o papel da psicologia e quais são as ferramentas que você usa para trazer esse paciente de volta para nós? E um último adendo. Isso acontece até em equipes como nossa, que trabalhamos muito fortemente um preparo pré-operatório eficiente, né? Um paciente que opera consciente do processo e ainda assim isso eventualmente ocorre. Qual é o papel da psicologia nesse aspecto? Eu acredito que, né, o psicólogo ele tem várias ferramentas aí para trabalhar isso, né? Eu acho que num primeiro momento, já no pré-operatório, você trabalhar que a cirurgia não funciona sozinha, né? Que a gente vai precisar do engajamento dele. Então, eu sempre gosto de falar para o paciente que eu gostaria que ele introduzisse tudo isso antes dos 6 meses, né? Porque se ele for deixar para perceber que só depois dos 6 meses a cirurgia não vai me ajudar, eu acho que o trabalho é maior, às vezes a frustração é maior aí, né? Então, é sempre tentar que o paciente tenha a constância, trabalhe essa constância, né? O paciente com obesidade, ele tem um padrão de tudo ou nada,
né? Ele tem um erro cognitivo, né? Um erro cognitivo aí, né? Que é aquele 880, né? Tudo ou nada, enfim. Isso tem que ser trabalhado com ele, né? A questão da constância, da disciplina. Então, no processo, num primeiro momento, ele se engaja muito bem, ele vai seguir as orientações, muitas vezes pelo medo mesmo, né? O medo da fístula, o medo de comer e ter um DUP, enfim. Só que depois, esse medo, ele vai ficando minimizado, que eu considero que é natural, né? Porque a gente não pode viver com medo também, né? E esse medo que às vezes vai ele sendo flexibilizado faz com que ele tenha alguns erros, né? E como ele tem aquele padrão antigo de tudo ou nada, então a partir do momento que eu errei, eu parto do princípio que, né? Eu tô errada, então aquilo vai que descambando até um certo dia, amanhecer um lindo sol e ele fala, nossa, eu preciso retomar de novo, né, o meu autocuidado, a minha alimentação. Então, sempre tá trabalhando essa constância com esse paciente, né, que não tem problema que eu errei, né, eu posso retomar isso no outro dia ou até mesmo no mesmo dia, né, então é a constância, é a disciplina, é ele entender esses erros aí de tudo ou nada, que vai trazer, né, essa mudança aí de estilo de vida que a gente precisa e fazer com que ele entenda que ele precisa ter um papel ativo aí no processo dele de emagrecimento. Não só no processo de emagrecimento, como ele vai precisar ter um processo ativo no processo de manutenção de peso também, né? E eu gosto que o paciente ele descubra isso antes dos 6 meses, para que o trabalho dele, né, não seja maior depois de 6 meses, 1 ano aí de pós-operatório. Professor Walter, e o paciente, essa curva de perda de peso no pós-operatório, no primeiro ano de pós-operatório é muito rápida, né? Uma curva muito descendente de peso, né? O paciente perde peso muito rapidamente de forma assistida, mas uma perda de peso acelerada. Como é que você cuida dos seus pacientes com relação a essa mudança na atividade física, com relação à mudança de gravidade, né? Era um corpo enorme, que rapidamente mudou de dimensão e que demora um pouquinho para achar seu eixo. A Bianca acabou de mencionar aí a imagem corporal, mas tem também a gravidade, né? O eixo ali que muda muito. Né? Quais são os cuidados que você, enquanto orientador de atividade física, a gente tem? precisa pensar bastante nisso, né? A gente muda. Uma mulher, quando vai ficar grávida, tem toda uma preparação do corpo, né, para ganhar um peso. E um paciente, quando ele vai se tornar obeso, o corpo dele não se prepara para isso. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Quando eu já me habituei a um peso, a um sobrepeso, eu tenho uma ação de gravidade muito diferente de quando eu emagreço. Como é que a gente faz isso para o paciente começar a se habituar? Normalmente eu utilizo exercícios de procepção, que são exercícios em que a gente tem novos sinapses. Então a gente começa a fazer exercícios de equilíbrio em uma perna só, mudanças de trabalho de lateralidade. Então fazer o paciente andar mesmo, e se perceber na sua marcha, no seu andar, no seu caminhar, no seu correr. Porque essa mudança de peso traz junto também essa mudança, conforme a doutora falou, que é a mudança da gravidade, a mudança do centro, do eixo dele. Então, como é que eu vou me conhecer? Então, eu falo bastante isso no meu trabalho do movimento consciente, não fazer o movimento de forma repetitiva, e sim de uma forma consciente. Então, quando eu vou fazer uma elevação de joelho, uma elevação de calcanhar, eu prestar atenção no movimento que eu estou fazendo. Gosto de falar que todo exercício que tem a conscientização, ele melhora a sua performance e a sua atuação no corpo. Então, quando eu percebo o que eu estou fazendo, provavelmente o meu resultado vai ser melhor. Então, nesses pacientes que tiveram uma mudança drástica de peso, é necessário que a gente faça exercícios de equilíbrio, de força, para que esse novo corpo ganhe uma massa muscular condizente com o que ele tem, e exercício de procepção, que são exercícios de equilíbrio, junto com mudanças bruscas de frente, trás, um lado e o outro, mudanças de altura, então alto, baixo, ele passar por esses locais para ele entender como é que ele, por exemplo, hoje ele agacha e levanta. Eu tenho um caso muito curioso, uma paciente que num atendimento ela se emocionou. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, cara, eu nunca percebi, mas eu nunca mais tinha cruzado as minhas pernas. E eu acabei de cruzar minhas pernas, e para mim isso aqui é uma conquista. Então essas pequenas conquistas, né, e eles terem consciência que é um corpo novo e eles têm novas possibilidades. Às vezes eu me limitei tanto
quando eu era obeso, quando eu estava acima do peso, que eu nem sei mais o que eu posso fazer, né? Então, eu paro num lugar em que eu poderia estar progredindo mais ainda, porque eu tenho na minha cabeça uma limitação pré-criada, pré-concebida lá para trás, quando eu era obeso, eu estava muito lá, num grau de obesidade muito grande. Então, é muito importante que a gente trabalhe esse novo corpo com o paciente para que ele tome consciência das novas possibilidades que ele tem com esse corpo novo. Isso tem a ver também com a adaptação da nova imagem, né? Que a gente chamaria de distorção de imagem corporal, que isso pode acontecer, né? No processo de emagrecimento. Então, ele emagreceu lá 20 quilos e ele não tem essa percepção real aí do corpo dele, né? E muitas vezes, né, ele tem que ganhar de novo essa intimidade com o corpo, como você falou, né? A questão do toque, né? Da questão de eu passar cremes, de eu entender as dimensões na cadeira que o meu corpo está ocupando, né? Porque às vezes ele perde toda essa questão da dimensão, porque ele fica com uma imagem mental daquela imagem de obeso dele, então até ele se desconectar, ele ressignificar todas as sinapses mesmo né, do lugar que o corpo dele ocupava, leva-se um tempo. Os movimentos, né? Leva-se um tempo. Os né? movimentos, né? Os movimentos mais largos, ele pode fazer um movimento mais curto. Isso. Então, tudo isso dá para trazer, através da atividade física, essas conscientização corporal desse novo corpo que ele tem. Com certeza. E com relação a esse novo corpo, doutora Bianca, novas possibilidades de movimentos, novas descobertas, imagem corporal, o que você enxerga em prática clínica, considerando a qualidade de vida sob o aspecto sexual? Como é que os pacientes relatam as questões de libido, por exemplo, num pós-operatório? Tende a aumentar, diminuir, melhora, piora, enfim. A teoria nos mostra que a libido aumenta, né, no pós-operatório. Os marcadores hormonais, a questão da própria condição de saúde aí. Então, muitos pacientes referem essa melhora na libido e, com certeza, uma melhora nas relações sexuais, onde vai trazer uma melhora da qualidade de vida, sim, daquele paciente, onde o paciente se beneficia, né, da melhora aí da libido. Mas a gente tem aqueles pacientes também que se queixam da diminuição, né? E aí a gente tem que entender caso a caso, né? O porquê que a teoria mostra que poderia ter melhorado e no seu caso piorou. Então, eu sempre gosto de falar que a questão da libido, ela é multifatorial, assim como a obesidade também é, né? E a diminuição, ela teria a ver com a cirurgia bariátrica quando o paciente ele não faz a suplementação, né, dos polivitamínicos, então ele pode estar com uma carência importante, né, de marcadores, aí isso por si só vai impactar na questão da libido dele, né. Tem fases do emagrecimento onde principalmente as mulheres vão estar mais descontentes, né, com relação ao corpo, à flacidez, e isso por si só já vai impactar na questão da libido também, né. Então a gente tem que entender, né, o que está acontecendo. Será que tem a ver com a cirurgia bariátrica? Então, com relação à cirurgia bariátrica, eu levantaria essas duas possibilidades, né, a questão da carência de vitaminas e a questão de como eu estou me sentindo com o meu corpo, mas eu também tenho que olhar para a minha vida, né? Como é que tá a relação com o meu parceiro, como é que ficou a relação com o meu parceiro no pós-operatório, será que aquele parceiro me apoia? Será que aquele parceiro não me apoia, né, com relação ao meu emagrecimento? Será que, né, tem alguma medicação que eu estou usando, medicações psiquiátricas, depressivas, né, de ansiedade, isso por si só pode impactar na questão do libido também, né, da libido. Então, eu tenho que entender esse paciente como um todo aí, né, então, por isso que é importante ele referir isso para a psicóloga, para a equipe médica, que a gente vai estar tentando identificar ali o que está acontecendo, né, porque, né, tipo, se teve alta, eu acho que tá tudo certo, né, acho que ninguém reclama, mas se teve a baixa, aí, às vezes, é uma queixa, né, referida, e a gente tem que investigar aí, né, o que tá por trás disso aí. E, com certeza, se eu tiver uma melhora nas minhas relações sexuais, eu vou melhorar a minha qualidade de vida. Agora, se eu tiver uma piora, vai ficar uma lacuna ali, né, naquilo que eu tava procurando e que também eu não alcancei, né. E eu acho que muito a fase pós-operatória é uma fase, principalmente para as mulheres, né, que perderam peso, que não são mais obesas de forma corporal, é uma fase de quebra de paradigmas.
né? E você pode falar muito mais do que eu a respeito. A ideia que se tem, ou que a gente vê em prática clínica, é que antes, enquanto obesa, elas aceitavam muitas coisas, porque elas se escondiam naquele casulo e eram, não sei se é a palavra correta, mas eram submissas a alguns aspectos da vida, se escondiam e aceitavam muitas coisas. Depois que ela perde peso, ela adquire uma autonomia, uma independência para fazer as suas próprias escolhas, né? E muitas vezes isso se reflete no casamento, com certeza, né? Nas relações pessoais, porque ela diz, basta, né? Eu aceitava tudo enquanto era obesa, mas não aceito mais, minha vida é outra, minhas possibilidades são outras, e isso pode impactar aí nas relações interpessoais, e não enxergo isso, posso estar errada, mas nem como um aspecto negativo. Mas positivo. É positivo, sim, com né? certeza. É uma possibilidade de dar a volta por cima. Sim, com certeza. De recomeçar, né? Até porque a cirurgia é isso, é uma possibilidade é um recomeço, de recomeço. Né? E uma redescoberta também do próprio corpo, às vezes da própria sexualidade, né? Muitas mulheres, às vezes, pelo corpo obeso, às vezes, né, não tinham relacionamentos por conta disso, e quando emagrece, né, ficam mais disponíveis. A questão da autoestima, né, faz com que elas fiquem abertas, não porque elas eram gordinhas, elas não arrumavam ninguém, mas elas estavam fechadas para isso também, né? Não que uma pessoa com obesidade, ela não possa ter uma vida sexual satisfatória também, mas eu preciso estar aberta para isso também, né? Então, eu acho que a gente tem muitos aspectos positivos com relação à sexualidade, sim, no pós-operatório, não só na questão da vida sexual, mas às vezes da postura mesmo, né, das mulheres diante, né, a vida com parceiro, às vezes, né, não aceitar relacionamentos mais tão abusivos, né, enquanto, né, eram mulheres obesas, submissas, né, então eu acho que sim, tem um fator aí emocional importante que às vezes é melhorado, sim, com a questão, né, da sexualidade. Muito bom. A gente vai entrar agora aqui numa parte do nosso Salecast de mitos e verdades. É um bate-volta, bem rapidinho, eu falo uma frase e vocês completam se é mito ou se é verdade, e uma explicação rápida para a frase que eu disser. Vou começar com o professor Walter. Paciente é obeso porque não treina. Mito. A obesidade é uma doença e não é multifatorial, não é só pela condição da não prática de atividade física. Bianca. Com a cirurgia bariátrica, vou ter muitas restrições alimentares e sociais. Com isso, a minha qualidade de vida ficará comprometida. É mito. Né? A cirurgia não quer limitar ninguém a nada, né? Mas dá uma vida melhor para o paciente, com certeza. Então, é mito. Muito menos a prazeres gastronômicos, com certeza, né? Eu acho que as contraindicações são bem pontuais, né? Depois a vida que segue. Professor Walter, caminhadas leves no parque diariamente são suficientes para promover minha perda de peso e preservar a minha massa magra. Mito. A gente preserva a massa magra com exercício de força, como foi falado, e a caminhada não é um treino resistente de força. E o corpo acostuma a estímulos dados. Então, uma caminhada de 30 minutos todos os dias, da mesma forma, com o mesmo tempo, no mesmo lugar, ela passa a ser ineficaz. Então, você precisa complementar esses exercícios com exercícios multifatoriais. Então, mais uma vez, mito. Doutora Bianca, o corpo magro a ser atingido normalmente está longe do corpo perfeito vendido pela mídia. Isso é verdade, né? Na verdade, o corpo magro é bem diferente do corpo a ser emagrecido, onde o paciente ele tem que estar disposto a enfrentar as fases, né, do emagrecimento, onde ele vai ter uma fase que ele vai estar mais satisfeito com o corpo dele, onde vai ter a fase que vai ter a flacidez, onde isso vai estar incomodando, e aí a gente vai ter a fase da reparadora lá na frente. Então, acho que, né, é saber viver todas essas fases, mas que o corpo vai ser perfeito, ele não vai ser perfeito. E sempre ter em mente que ele não vai ter um corpo magro, ele vai ter um corpo emagrecido pela cirurgia, que é diferente, né? Com certeza. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, foi primorosa. A gente está finalizando aqui mais um Salecast com muito sucesso. E para finalizar, eu gostaria que vocês conversassem, falassem diretamente para o nosso ouvinte, o espectador aqui, com relação aos aspectos da vida desse paciente ex-obeso que tem impacto positivo com as intervenções de tratamento de controle de peso. O que melhora na vida dele, que propicia melhor e maior qualidade de vida após esse sucesso de tratamento da obesidade e doenças metabólicas. É com vocês.
por favor. Eu vejo uma melhora na cirurgia bariátrica, não só com relação à saúde, mas com relação a todos esses aspectos emocionais que a gente falou, né? A questão da melhora da autoestima desse paciente. E quando eu falo de autoestima, é uma coisa que eu gostaria, né, de salientar, que eu não tô pensando só na minha relação com o espelho, aquilo que eu vejo no espelho, né? Mas sim, né, quando eu falo de autoestima, eu falo também, né, do meu trabalho, de como eu me relaciono com as pessoas, né, de como eu exerço o meu autocuidado. E que, com certeza, o paciente obeso, ele traz essa baixa autoestima no pré-operatório, né, por conta de todas essas limitações que ele tem da vida, né. E quando ele passa pelo processo cirúrgico, essa própria condição da vida dele muda e que vai fazer com que ele tenha uma melhora da autoestima, independente daquilo que ele está vendo no espelho, né? Então, eu acho que os fatores emocionais, a questão da melhora da autoestima, então tudo isso são coisas assim muito palpáveis que a gente tem, né, no pós-operatório aí. Muito bom. Professor Walter? Bom, acho que é importante a gente salientar que a qualidade de vida vem com minha expectativa. Então, as expectativas aumentam em todos os sentidos. Se a gente imaginar que um paciente obeso, ele tem muito mais condições de trazer as doenças associadas à obesidade, e a partir do momento que ele diminui ou zera essas possibilidades, a expectativa de vida melhora, as possibilidades de vida melhoram, a autoestima melhora e eu acho que ele traz para ele uma nova possibilidade do viver, né? Então eu tenho e a partir do momento que eu olho diferente para a minha vida, que eu crio uma expectativa diferente, eu consigo ter mais liberdade de escolha, eu posso estar mais autoconfiante e com certeza, com toda a certeza do mundo, essa melhora de qualidade de vida ela é notória para todos os pacientes que conseguem passar pelo primeiro passo, que é tomar consciência que a obesidade é uma doença, né? E a partir do momento que a gente olha para ela como uma doença, a gente vai tratar ela como uma doença e aí a gente vai ter a consequência que é a melhoria, o bem-estar do pós-operatório que a gente tem aí no nosso dia a dia e fica muito feliz, né, em receber esses pacientes com essa de fazer a diferença, nem que seja uma pequena diferença. Eu falo isso, sabe, uma formiguinha, o trabalho de formiguinha, se a gente picar uma pessoa por dia, se a gente fizer a diferença na vida de uma pessoa que senta na nossa frente ali no consultório, eu acho que a gente já está fazendo um grande bem para aquele ser e para a humanidade, né? A gente está tendo uma melhoria no contexto geral. Então, eu acho que essa é a grande diferença que vai ter um paciente hoje no pós-operatório. E a gente acompanhar as conquistas, nossa, né? Por mínimas que seja, né? A gente fica feliz só de estar ali, né? De bom, falar, sabe, eu participei desse, né? História, sabe dessa quando o seu time ganha e você não tem nada a ver com aquele aquele time que ganhou, mas você fica feliz porque faz parte que você faz parte daquele time, né? Você é bem torcedor isso. daquele time, você fica feliz também. Que bom, gente. Foi um bate-papo muito interessante. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os espectadores, os ouvintes aqui conosco. Se vocês tiverem dúvidas, nos contate, envie direct, nos acompanhe aí nas mídias sociais. Este Salecast vai estar disponível nas várias plataformas existentes, como Deezer, YouTube, Spotify e alguns recortes aqui no Instagram. Então, se contacte conosco, nos procure para que a gente possa tirar as suas dúvidas. Um abraço e até a próxima!